simples. Ano passado eu contei aqui uma história, e eu preciso falar disso, é um clássico dos dons espirituais. Foi uma experiência onde Deus me chamou muito a atenção para não perder de vista aquela instrução inicial que eu tinha de fazer a checagem, a conferência. Eu estava numa viagem e de repente me deu, do nada, uma vontade de comer pamonha. Só que fazia mais ou menos 1 hora, 2 horas, que a gente ia sair de uma churrascaria. Não era para ter fome, irmão. Eu estou falando de churrascaria do Paraná, que é carne boa, vontade, tudo barato. E de repente me deu uma vontade de comer pamonha, mas era um negócio assim, eu não consigo explicar a vontade. Outro dia alguém falou, não, pastor, a gente entende, essas vontades de gordo. Eu falei, não, essa tem todo dia. Isso era sobrenatural. Eu brinco e parece que uma coisa entrou em mim, queria comer pamonha, pamonha, pamonha. Era um desespero, querido. Aí o que acontece? Eu viro para o pastor que está viajando comigo, dirigindo, falei, cara, você vê uma barraca de pamonha na estrada, para. Eu preciso de uma pamonha. Eu lembro dele me olhando por cima do óculos e perguntando, e cabe? Falei, se não couber, nós levamos para a viagem. Eu preciso comprar uma pamonha. E eu fiquei alugando ele. Eu vi uma barraca de longe, reduz, reduz. Se passar, você vai voltar. Mas não era a temporada do milho, então a maior parte dessas barracas, tudo fechado. Aí nós chegamos, eu estava indo de Guarapuava, onde morava, pregar em Arapongas, uma cidade do norte do Paraná, perto de Apucarana. Quando chegamos em Apucarana, que é um trecho assim, acho que no máximo 18 quilômetros, a gente não tinha achado pamonha nenhuma. Eu pensei, daqui para lá, está terminando, não vou achar. Mas nesse último trecho, ele me dá uma cutucada e disse, ainda quer a pamonha? Eu falei, quero. Por quê? Ele diz, olha lá. Eu olhei um letreiro gigante, um outdoor enorme, pamonha. Eu falei, aí tem o ano inteiro. Ele encostou, descemos do carro. A hora que eu desci do carro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um camarada que estava encostado na cerca. E não parava de me olhar e de me encarar. E naquele momento, querido, eu não fui assim, tão crente como devia. Desde que eu fui batizado no Espírito Santo, eu falo isso para todo mundo, eu nunca mais briguei, graças a Deus. Mas até o dia do batismo, eu fui meio briguento. E eu cresci na periferia de Campinas. É uma das cidades mais violentas do país, quando você olha o índice percentual. E a gente sempre diz que meu pai citava um versículo bíblico, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Assim, não mexe comigo, que eu não mexo com você. Aí de vez em quando alguém dizia, mas e aquilo que Jesus falou, se der um tapa, você vira outra? Eu digo, a gente vira outra, mas ele não falou o que fazer depois da outra, a gente decide. Minha mãe disse que nunca ouviu meu pai falar isso. Eu e meus irmãos, a gente tem certeza que ele falava. Ele dizia, se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então assim, a gente evitava brigar, mas se não desse, irmão, tinha que ir até o fim. E depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus, eu nunca mais eu quero andar nesse terreno. Mas uma coisa que eu demorei para me livrar foi essa cultura que a gente tem desde menino, né? Quando cresce na periferia, que parece que tudo é uma guerra. Te olhou feio, você olha também, encarou, você encara de volta. Quem chamar para briga primeiro é o mais valente. Às vezes você não chama para briga nem porque é briga, você só quer intimidar para não ter a briga. E eu demorei para me livrar de alguns desses hábitos. E esse dia, a hora que eu desci do carro, que eu vi o cara me encarando, outro dia alguém falou que às vezes a gente está pregado na cruz com velcro, né? Não é com os cravos. Tá facinho de sair. No que eu vi o cara me encarando, a hora que eu percebi, eu já estava encarando ele de volta. Andei um pouco, parece que aquele par de olhos me seguia. O outro pastor que estava comigo, gente boa, que só antes de converter era assaltante de banco. Pensa um cara que sabia tudo da malandragem. Ele me dá uma encarada, como quem diz, o que está pegando? Eu dou um sinal, ele olha na direção do cara que ainda está me encarando, olha para mim. Eu falo assim, qualquer coisa, nós estamos em 2. 2 homens de Deus, eu sempre brinco isso para ver o que vocês estão pensando. Aí eu fui até o lugar onde tinha pamonha, e quando eu chego, o cara ainda está lá me olhando, e eu olhando de volta. Escolhi o que eu queria, paguei. Quando paguei, o cara me deu a pamonha. Irmãos, nesse inteirinho eu estou pensando, que loucura é essa, dessa vontade de comer pamonha? Eu nunca senti isso antes, nunca senti depois. Para as irmãs imaginar, quem já teve isso, as que são mães, é pior que desejo de mulher grávida. Os homens tentar entender, eu pagava 50, 100 reais numa pamonha, porque o sentimento do homem está no bolso, na carteira, né? Então, era um desespero. Eu estou assim, Deus, eu acho que eu fiquei louco. Eu acabei de sair de uma churrascaria, eu não estou com fome, por que eu quero pamonha? Eu não quero, mas eu quero. Irmão, minha cabeça está dando nó. Aí eu digo, não, eu tenho certeza que eu não estou louco. Eu digo, mas todo louco acho que não é louco, então eu achar que não estou louco não é garantia.
Mas pensa num cara que estava numa neura. Aí eu sei que eu escolhi, eu estou pensando nisso tudo, paguei. Quando o cara me deu a pamonha, que eu peguei na mão, a hora que eu peguei na pamonha, sumiu a vontade de comer pamonha. Aí eu me senti doido. Eu falei, Deus, isso é para lá do bipolarismo, isso é... Eu queria pamonha, eu quase morria por ela, agora eu não quero a pamonha. E eu estou ali tentando entender isso e pensei, Deus, porventura haveria algum motivo do Senhor me trazer aqui que não fosse comer a pamonha? Mas, irmão, eu acho que eu perguntei dentro de mim sem nunca imaginar que ia ter uma resposta. Mas quando eu perguntei, no meu espírito, não foi uma voz, não foi uma visão, no meu espírito veio aquela clareza. Essa pamonha não é para você, é para o cara, para quem você está encarando. Ele me pôs à prova, dizendo, Deus, se você existe, se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Eu também queria ter falado aleluia. Mas na hora eu pensei, eu estou louco mesmo. Eu pensei, acabei de botar Deus no meio do negócio. Mas eu olhava para o cara e dizia, mas se for Deus, vai ser o máximo. Falei, se não for também vai dar rolo. E já não está aquele clima. Eu chego lá dizendo, Deus mandou te dar uma pamonha, vai me dar uma pamonhada na cara. Aí eu, mas qualquer coisa nós estamos em dois. Falei, que dois? Eu sou maior que o cara, eu aguento ele sozinho. Aí, a hora que eu pensei isso que eu lembrei. Eu sou crente, sou pastor. Meu Deus, sou pastor. Aí que eu lembrei, irmão, que não era nem para estar encarando ele, nem nada. Aí eu pensei, agora, como é que eu vou lá falar de Deus pro cara? Dissimulei, acho mais bonito falar dissimulei do que fingir. O que eu pensei, ele não sabe como eu sou. Eu vou manter essa cara rude, o jeito de falar diferente, ele não sabe como eu sou. Ele vai achar que eu sou sempre assim. Mas eu estava naquela, vou ou não vou, chamei meu colega, falei, amigão, você não acredita. Sumiu a vontade de comer pamonha. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, agora você vai comer. Eu falei, cara, você não está entendendo. Ele falou para mim, nem tenta explicar. Pensei, estou sozinho. Olhei para o cara, pensei, seja o que Deus quiser. Peguei a pamonha, mantive um certo ar de malaco. Isso aí eu brinco, irmãos, quando a gente conta, é baseado em fatos reais. É quando você já está florindo um pouco mais, né? Mas eu mantive pelo menos a cara feia. E eu lembro que eu cheguei perto dele, parei uma distância segura. Já fui me explicando. Falei, aí, pode parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para ele dar uma pamonha. Por fora eu estava assim, por dentro eu estava... Quando eu falei, Deus mandou aqui para ele dar uma pamonha, os olhos dele encheram de lágrimas, começaram a escorrer. Não deu tempo de eu perguntar para fazer a checagem, a conferência. Ele começou a falar e disse, moço, faz 3 dias que eu não como, eu não aguento mais de fome. Ele falou, eu estou há 1 hora aqui. Quando ele falou 1 hora, irmão, eu me lembrei que foi exatamente 1 hora antes que me deu vontade de comer pamonha. Ele disse, eu estou há 1 hora aqui, e quando eu cheguei nesse lugar, eu desafiei Deus. Eu falei, Deus, se você existe, e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Ele falou, não vou pedir para ninguém, eu quero ver que é você. Mas segura, glória a Deus, segura que vai ficar melhor. Aí eu estou impressionado ouvindo ele falar isso tudo. Aí ele diz assim, quando seu carro chegou, que já fazia 1 hora, eu estava quase indo embora. Mas quando você chegou, eu fiquei olhando, pensando, será que é ele? Tem gente que vê briga onde não tem, irmão. Por isso que ele não tirava o olho de mim, acho que ele sentiu que algo ia acontecer. E eu tenho um amigo que diz, cara feia, para mim é fome, né? Que ele tinha razão. Aí, no momento que ele me falou essas coisas, o Espírito Santo começou a falar mais comigo. E disse, a razão pela qual ele me pôs à prova, não é apenas porque ele está com fome. Ele disse, ele é um desviado de uma igreja que ensina que ele cometeu um pecado mortal, que não há mais perdão. Por trás da pergunta e do pedido da pamonha, ele não só está checando a minha existência, mas o quanto eu me importo para aceitá-lo de volta. Fala isso para ele. Irmão, eu falei para ele, olha, Deus está me dizendo que você pediu a pamonha, mas por trás do seu pedido está isso. Quando eu comecei a falar, esse cara chorava, mas chorava que nem criança. Então, tem esperança para mim sim, ele está te chamando de volta. Então, pensa num negócio que foi, como diz a moçada da minha igreja, foi punk. Foi tenso, pastores falam. Foi uma experiência assim fantástica. Eu saí dali, eu estava assim tão impactado com aquilo, que eu mal conversei com o outro pastor que estava me levando.
A gente acabou de chegar na casa do pastor que estava esperando a gente, era perto. Quando entramos na casa, o pastor nos recebeu, parecia um café colonial, aquela mesa cheia. Vamos tomar um lanche. Eu falei, pelo amor de Deus. Falei, eu saí de uma churrascaria, faz 2 horas, 3 horas atrás. Falei, não dá não. Quando eu falei isso, outro amigo meu que estava comigo, que eu apelidei de Boca Grande, ele disse, mas parar comprar uma pamonha podia. Aí por causa do que ele falou, para não ficar de mentiroso, eu contei a história. Falei, não, gente, a pamonha é outro mistério, eu nem comi. Aí ele falou, você não comeu? Não vi mesmo o que você fez. Falei, não comi. Eu falei, o que rolou lá? Aí eu contei a história para ele e para a família do pastor. Enquanto eu contava na mesa, que entrou nessa parte da palavra que eu dei, que o cara começou a chorar. Irmão, até a mulher do pastor chorou na mesa, todo mundo ficou emocionado. E quando eu vi aquela cena, eu pensei, não é justo. Por quê? Eu, quando fui cheio do Espírito Santo, alguém me disse, você quer ser uma águia, ande com as águias. Você quer ser uma galinha, fique com elas. Eu pensei, eu tenho que colar nos homens, mulher, Deus, que estão movendo os dons. Eu quero andar com quem se move.